Paz, irmãos, bom dia, tudo bem? Vamos iniciar mais uma aula, amém? Hoje nós vamos falar um pouco sobre duas pequenas parábolas, são 3 versículos só, que estão lá em Mateus 13, do 44 ao 46. São as parábolas do tesouro escondido e da pérola de grande valor. Tem uma outra parábola seguinte aí que eu vou deixar depois como disse ali, o Bruno, os universitários. Ou depois, quem sabe eu mesmo trate sobre ela. 13, 44 a 46. São 3 versículos só, mas eu gosto muito, particularmente, da parábola da pérola de grande valor, que tem muito a ver com a minha mudança. Vamos dizer assim, foi um start da minha vida cristã. Amém? Eu vou ler. Os irmãos acompanhem. Mateus 13, 44 e 46. Diz assim: também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu. Então, pelo gozo dele, vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem, negociante que busca boas pérolas. E encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Amém? Vamos orar. Senhor Deus poderoso, Deus santo, nós te louvamos, Pai, pela oportunidade de estar na tua casa, Senhor. Ó Deus, o Senhor, Pai, é quem nos ensina, é quem nos desenvolve, Senhor. E, ó Deus, nos desenvolve porque o Senhor tem planos para nós, Pai. Um plano, Senhor, de vida eterna, Pai. Um plano, Senhor, para o teu reino, Pai. Então, ó Deus, nesta manhã, Senhor, vem fazer a tua obra nas nossas vidas mais uma vez, Pai. Vem, ó Deus, nos libertar de nós mesmos, Senhor. E de verdade, Senhor, nos ajudar, Pai, a encontrar, Senhor, seja tesouro, Pai, mas principalmente, Senhor, se possível, Pai, a pérola, Pai, para que, ó Deus, a nossa vida possa mudar de verdade, Senhor, principalmente aqueles que ainda não encontraram, eu te peço em nome de Jesus Cristo, Pai. Amém, Senhor. Amados, quando a gente fala sobre essas duas parábolas, é muito simples a gente imaginar que vai ser bem rápido, bem prático e bem direto, né? Porque nós gostamos de analisar as coisas de uma forma muito simples. Tanto que, assim, lendo os livros ou pesquisando outros livros, pesquisando outros estudiosos aí, né? Uma diversidade de teólogos que falam sobre essas duas parábolas, eles não conseguem fazer mais do que o que todo mundo faz. É olhar e ter uma visão simples, muito simplória, inclusive, dessas duas parábolas. Alguns entendem que a pérola, por exemplo, é a igreja. Ou a maioria não. A maioria pensa diferente. Mas eu quero seguir uma ordem aqui. Quero primeiro analisar com vocês a parábola do tesouro escondido. É interessante a gente olhar para a parábola. Uma coisa que a maioria dos teólogos não fazem é analisar a parábola pelo que ela mesma diz. E a parábola é muito clara em dizer o seguinte, ó: também o reino dos céus é semelhante. Semelhante ao quê? Uma ligeira igualdade, mas não é idêntica. Então não é sequer, Rebeca, uma ligeira igualdade. Quando se fala de semelhança, não se fala em hipótese alguma de igualdade. Então, quando a gente fala semelhante, é algo que mais se aproxima, mas que não é igual. É a mesma coisa. Eu posso pegar aqui o meu celular, ele é muito semelhante ao da irmã. Não é verdade?
Mas ele, de maneira alguma, ele é. Até porque, ó, as câmeras, a marca, tem uma série de coisas que vai mostrar que ele é muito diferente. Muito melhor. Muito diferente. Mas ele é Muito melhor que o meu. semelhante. Não sei não. Eu acho que ele é um dos piores aqui, viu? Mas é muito, para nós, é semelhante por quê? Porque é um celular. Então esse é um celular, aquele é um celular. Mas se você levar para um especialista, nós aqui no nosso pouco conhecimento a respeito de aparelhos celulares, a gente já vai entender que ele é muito de... Aí se você pegar então esse aqui comparado com alguns iPhones que o pessoal tem aí a gente vê que assim, a semelhança se torna muito distante. E quando a gente... O original do falsificado. Então assim, quando você olha para isso, essa palavra semelhante aqui na parábola, você pensa assim, a gente tem o hábito de imaginar que assim, a gente está falando de um assunto que é muito parecido, e não é. O reino dos céus é muito diferente do que a gente está fazendo, da analogia que nós estamos fazendo nessas parábolas. Só que o que acontece? Não existe nada tão mais próximo para se comparar. Então eu preciso comparar alguma coisa. Na Terra não existe nada tão mais próximo para se comparar. Então eu preciso comparar alguma coisa. E Jesus comparou a isso. E aí talvez alguns vão se escandalizar com a abordagem que eu vou fazer. Porque, por exemplo, ó, o reino dos céus é semelhante a um homem que está trabalhando num campo. Eu estou trabalhando no campo do Gilvan. Vou explicar dessa forma. O Gilvan tem um campo, eu estou trabalhando no campo do Gilvan. E aí, eu encontro algo no campo do Gilvan muito precioso. Cavando lá, eu encontro uma coisa muito preciosa, que eu considero muito precioso. Aí o que eu faço? Para o Gilvan não saber e ninguém mais saber, eu vou lá e escondo de novo. Mas como aquilo é muito precioso para mim, eu escondi de novo, eu fui lá, eu vendi tudo que eu possuía, tudo que eu tinha. E fui lá no Gilvan, me vende esse campo. E o Gilvan fala, por quanto você vai me dar? Te dar tudo que eu tenho. Oh, maravilha, toma! Vocês acham que isso é honesto? Aí a gente pega, muitas vezes, os textos bíblicos e a gente não entende determinadas coisas. Nós associamos honestidade, nós associamos o correto, muito com base no que a gente vive. É o que o Bruno acabou de explicar ali na frente. O que é correto e o que não é correto para você? Entende? Quando eu coloco sob esse ponto de vista, parece que o homem foi o quê? Desonesto. Porque isso, na nossa atualidade hoje, é uma ação completamente desonesta. É como aquela pessoa que eu descubro que tem ouro no terreno do vizinho. Eu vou lá e ofereço um valor 2 vezes maior do que ele quer vender, do que ele venderia. É claro que ele vai me vender se ele não sabe que tem ouro lá. Aí depois que ele me vende, eu vou lá e exploro o terreno e fico milionário. Soa, para nós hoje, soa como algo muito desonesto. Mas é uma prática comum na nossa sociedade atual. É uma prática comum nas gerações que passaram. Foi assim que muitas pessoas se tornaram milionárias, trilhardárias, fazendo o quê? Enganando os outros. O reino dos céus é semelhante a uma pessoa que olha algo e gosta tanto daquele algo que faz qualquer coisa para ter aquele algo. Então eu posso dizer também que o reino dos céus é semelhante, sabe o quê? A uma pessoa que tem um filho e ama tanto aquele filho que se torna tudo para ela, ou tudo para ele. Muitos pais são assim. Ele aliena
os sentimentos. É um sentimento que está alienado, que faz com que você produza malignidades. Só que o que acontece? Quando Jesus está dizendo isso aqui, ele está dizendo, por quê? Porque eu não tenho um exemplo fora do céu, não existe um outro exemplo que se aproxime. Além do que aqueles sentimentos que nós sentimos e que são fora de Deus. Porque, por exemplo, quando eu amo a minha esposa, dirigido por Deus, eu consigo amar, mas Deus me controla. Porque, por exemplo, se você perguntar para mim hoje, quem você ama mais, Josias? Eu vou dizer para você, eu amo mais a Deus. E aí, se você tentar tirar a prova disso, quando eu casei com a minha esposa, uma das primeiras coisas que eu disse para ela foi: nunca queira competir com Deus. O dia que você pensar nisso, você já perdeu. Porque eu não titubeio nisso. Não titubeio. Um dia meu pai era católico, devoto de Aparecida. E ele disse assim para mim, eu tinha acho que uns 16 anos, eu aceitei Jesus com 11. Eu devia ter uns 15 para 16 anos. O meu pai disse assim, ou você larga essa igreja, ou some da minha casa. Eu montei minhas malas e fui embora de casa. Eu e o Max. Eu aceitei Jesus com 11 anos. Para o meu pai, toda a igreja era errada. Só a Assembleia de Deus ele aceitava, porque era a igreja da minha avó. E ele era devoto da Aparecida, católico. Então, assim, ou você era católico na minha casa, ou você ia para a Assembleia de Deus. Qualquer outra igreja que você fosse, não prestava. Então, ele rasgou minha Bíblia, ele tacou objetos em mim, ele me bateu, ele fez tudo o que ele quis. E disse para mim, ou você larga essa igreja, ou some da minha casa. Eu peguei minhas coisas e fui embora de casa. Era só um adolescente, junto com o Max, eu e o Max, pegamos e fomos embora. Depois de uma semana mais ou menos, ele foi lá pedir para a gente voltar. E nós voltamos. Mas, pra você ter uma ideia, a única coisa que mudou o coração do meu pai a esse respeito foi um dia que eu saí de casa, tinha um culto na casa da irmã Eunice. O pastor Celso estava lá com a igreja fazendo um culto na casa da irmã Eunice. E o que eu fiz? Meu pai não queria que eu fosse e eu, contra a vontade dele, fui no culto. E ele foi lá, que o meu pai tinha o hábito de ir buscar na base da pancada. Ele ia na base da pancada. Então ele pegou uma mangueira e foi atrás de mim. E quando ele chegou, tinha um muro um pouco alto, assim, um terreno baldio antes da casa da dona Eunice. Ele escutou o pastor Celso pregando. E ele parou atrás daquele muro para ninguém ver ele e escutou o pastor Celso pregando. E ficou ali escutando. Sem ninguém perceber, ele escutou a pregação e voltou para casa. E aí ele voltou para casa e falou para minha mãe assim, de agora em diante eu não vou mais impedir meus filhos de irem para a igreja não, porque lá tem um homem de Deus. Amém. Olha que coisa, né? Então, gente, eu achei um tesouro escondido. Aí o que acontece? Como você faz para... O que é um tesouro para mim pode não ser um tesouro para você. Mas eu não posso... Esse homem não podia correr o risco. Então, a Bíblia, ela, quando diz não sejais demasiadamente justos, é difícil de eu compreender até onde isso... Até onde eu posso. Tem gente que comete falcatruas lá e diz que é crente e fala assim, a Bíblia já diz lá, não sejais demasiadamente justos. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que esse homem ele não estava certo. Mas a comparação dele é porque Jesus ele tem um controle sobre nós. Quando nós entregamos os nossos sentimentos para ele, ele tem um controle sobre os nossos sentimentos. Ele é quem dirige até mesmo os nossos sentimentos. Mas
quando você aceita Jesus, para a sociedade, quando você encontra esse tesouro, é como se você tivesse se alienado do que é a prática natural da sociedade. Então, assim, você vai ser criticado, você vai ser mal visto, você vai virar, vamos dizer, na sua família, entre os seus amigos, você vai virar o motivo das falas de todos eles, das críticas de todos eles. Por quê? Porque você tomou uma decisão que para eles é completamente louca, precipitada e muitas vezes errada. Porque como que você abre mão de tudo que você é para ser algo que para eles não é mais você? Você é o que a igreja quer que você seja. É assim que as pessoas veem. Elas não querem ver que você é o que Cristo quer que você seja. Eles acham que você é o que a igreja quer que você seja. Então, esses dias mesmo eu estava assistindo um programa que estava lá, fazendo uma pesquisa. Um programa não, eu estava vendo, acho que era no Facebook, uma pesquisa que o rapaz estava fazendo com pessoas na rua, dizendo assim, ó, se você tivesse que escolher uma religião que você nunca faria parte, qual seria? A maioria das pessoas que ele colocou ali, né, pelo menos as que ele pontuou, diziam, eu não queria ser evangélico. Porque eu não gosto, alguns diziam porque eu não gosto de ninguém querendo controlar a minha vida, eu não gosto que, outros diziam porque eu não quero que digam o que eu devo fazer, porque eu não quero. Você imagina, você ter que realmente, o evangelho é isso. O que Jesus está dizendo aqui é que assim, você vai ter que abrir mão de quem você é. No momento em que você acha esse tesouro, você vai ter que abrir mão do que você acha que é correto, do que você acha que é errado, de tudo que você é naquele momento. Você vai ter que abrir mão e se tornar aquilo que o tesouro diz para você ser. Então, ó, na nossa sociedade hoje, nós temos empresários que talvez a vida dele toda ele tenha sido uma pessoa correta e honesta. Mas quando ele abriu a própria empresa dele, ele amou aquela empresa de tal forma que assim, ele precisou pagar propina para um fiscal. E para não ter a empresa dele fechada, ele pagou. Ele precisou passar a perna num concorrente. Para ter vantagem sobre aquele concorrente, ele passou a perna. Ele precisou mentir, ele precisou explorar funcionários, ele precisou e ele fez. É o que a nossa sociedade hoje faz. Por quê? Porque você ama de tal maneira uma coisa que esse sentimento se torna um sentimento alienado. Uma coisa que a gente precisa entender que Jesus está falando aqui. Só há uma maneira de um sentimento muito grande que é produzido dentro do ser humano se tornar bom. É quando ele é controlado por Deus. Porque tem sentimentos que surgem dentro de nós que só podem ser sentidos por Cristo Jesus. Ou seja, eu só posso amar algo tanto, que não pode ser comparado com nada, quando eu amo a Cristo. Se eu amo, por exemplo, qualquer outra coisa, como a gente ama carro, ama filho, ama... Esse sentimento se torna um sentimento alienado. Por quê? Porque ele se torna um sentimento perdido. E aí ele me desvia de Deus. Mas, uma outra coisa que esse texto diz, é que assim, primeiro eu falei da semelhança, ou seja, apesar de ser semelhante, é o que mais se aproxima, mas não é de maneira nenhuma perto do que é a realidade. O reino de Deus é incomparável. Ele é incomparável. Para mim, que, por exemplo, sei o valor do reino de Deus na minha vida, eu não consigo comparar a nada. Eu não consigo comparar o reino de Deus a nada. Mas é o que está aqui na parábola, a gente vai entender. Então, assim, esse homem, ele
teve uma atitude que para nós, na nossa visão moral atual, parece errado. Mas talvez, se ele apresentasse aquele tesouro para alguma pessoa, é como hoje, por exemplo, imagina um quadro que alguém pintou lá, quem pinta, qual o maior pintor aí, né? Michelangelo, Da Vinci, sei lá, qualquer desses aí. Por exemplo, se você colocar um quadro deles para mim, aquilo ali não passa de, sei lá, alguém vem e pinta uma florzinha ali bonitinha, uma criança pinta uma florzinha bonitinha, e aquela florzinha bonitinha, com certeza, para mim, tem mais valor do que o quadro que ele pintou. Uma vez eu trabalhava em mercado, a moça estava fazendo a promoção lá, e quem ganhasse aquela promoção ganharia uma Ferrari. E ela perguntou para mim assim, você não vai querer o bilhetinho da promoção? E eu disse para ela, moça, com todo carinho e respeito, eu nem gosto de Ferrari. Não teria uma, porque não gosto. Acho um carro inútil. Primeiro que eu quero ter família. Esse carro não cabe só cabe 2 pessoas. Então não serve para mim essa porcaria. Nem passo, nem quero ver. Então assim, eu sempre pensei em van. Então eu nunca quis carro 2 lugares, sempre pensei em van. Pensando em ter eu tinha a ilusão de que eu ia ter muitos filhos. Eu tenho 4, né? São bastante para a sociedade e tal. Mas eu ainda pensava, né? Numa época, antes de ter os 4, eu pensava assim, eu vou operar, mas depois que eles crescerem, eu adoto mais alguns. Mas eu desisti já. Eu queria só fazer enxergar. Então, mas você... Ó, pastor. Não, eu vou explicar. Eu vendia tudo e comprava coisa. Mas é aí que entra uma coisa que eu acho que no meu coração eu sempre tive assim, né? Eu não tinha apreço, eu não tenho apreço por carros, eu não tenho apreço por coisas muito confortáveis, não ligo muito. Ou seja, eu não ligo de, se tiver um hotel, o hotel tal, dá para deitar e dormir bem, eu estou satisfeito. Então eu não ligo para essas coisas. Roupas, não ligo para marcas, eu não ligo para essas coisas. É de mim. Então eu não ligo. Tênis, eu acho assim, sapato ainda é uma coisa que eu gosto de comprar, às vezes eu procuro o melhor, porque é mais confortável, mais agradável, porque tem uns aí que, pelo amor de Deus, você calça aí, e o negócio se desfaz no seu pé, né? Mas assim, fora isso, eu não tenho esse tipo de... É um defeito, eu acho que é um defeito meu, viu? Que eu não sou muito ligado a chegar lá. Eu, por exemplo, eu sei fazer todo tipo de obra e eu não tenho coragem, às vezes, de arrumar uma parede da minha casa. Minha casa está lá, destruída. Minha mulher briga comigo o tempo inteiro porque eu começo e não termino as coisas. E é um defeito meu. Mas, por exemplo, ao mesmo tempo que é um defeito, que eu preciso melhorar, tem gente que tem o defeito de venerar demais a coisa. Não cuida do carro demais. A mulher cuida da casa demais, né? Não vou para a igreja hoje porque eu não tenho que lavar a louça. Não vou para a igreja hoje porque ninguém limpou a cozinha. Tipo, é como se para ela não pudesse deixar aquilo não pode deixar para depois. A igreja, a obra de Deus eu posso deixar para depois, mas aquilo eu não posso deixar para depois. Então a gente troca as coisas. Mas eu tô, você vê que eu estou me conscientizando. Eu vou começar. Eu tenho orado muito a Deus para Deus me ajudar nisso, porque eu sou consciente de que eu sou muito relaxado. Eu sou muito relaxado. Hoje eu até acordei mais cedo e tirei o pó do meu carro, porque foi para Deus, eu preciso começar a me disciplinar, deixar de ser relaxado. Porque eu realmente não ligo de andar com ele todo cheio de pó. Mas ontem eu saí para buscar meu filho e a minha filha no metrô e fui com o carro assim, tapado de pó. E eles ficaram com vergonha porque meu filho levou 2 meninas ontem que eles quiseram ir lá para Suzano, que a Eduarda ia fazer um evento lá. Ele levou 2 meninas, mas ele ficou com uma vergonha na hora que viu o carro. Aí eu falei, poxa vida, né? Hoje de manhã eu acordei 7 horas, falei, vou lá tirar o pó para ele não morrer mais de vergonha. Porque eu não ligo, mas preciso começar a ligar. Então tem coisas que a gente perde apreço,
e fica desequilibrado, tanto para mais quanto para menos. A nossa vida precisa de um pouco mais de equilíbrio. A gente precisa ponderar sobre as coisas que estão desequilibradas na nossa vida, porque isso também importa. A única coisa que você não pode tentar querer equilibrar, como a humanidade hoje quer fazer, é essa questão do amor a Deus. O amor a Deus não precisa ser equilibrado, porque ele nunca, por maior que você sinta ele nunca vai estar desequilibrado. Porque você nunca vai conseguir amar a Deus mais do que ele merece. Você pode amar um carro mais do que ele merece. Você pode amar uma esposa mais do que ela merece. Você pode amar um filho mais do que ele merece. Você pode amar do que você vê no mundo. Você pode amar mais do que merece, mas você nunca vai poder amar a Deus mais do que ele merece. Então, você percebe que o único ponto onde nunca vai haver desequilíbrio é no amor que você sente por Deus. E é ele que vai equilibrar todos os demais amores que você sentia ao longo da sua vida. Esse é um dos pontos que eu quero trazer através dessa parábola. Bom. Outra coisa, aqui diz assim, outro sim. Agora, a palavra quer dizer o quê? Igualmente. Agora sim. Igualmente, né? O reino de Deus é semelhante ao homem negociante de boas pérolas. Então, assim, pega o negócio. Semelhante, acaba sendo semelhante. Mas agora que a gente pega, por exemplo, um exemplo completamente diverso do primeiro. É o contraste do primeiro. Porque você pensa, um negociante, você procura um negociante honesto. Cita um negociante que você considera completamente, você pode dizer assim, ó, eu atesto a honestidade desse negociante. Você conhece, assim, eu sei que, claro, eu espero que os cristãos sejam, né, honestos. Mas, normalmente, quando a gente fala negociante, e é isso que quer trazer aqui, os negociantes, desde de antigamente, eles sempre, nos seus negócios, ele tentava buscar sempre a maior vantagem. Por exemplo, você sabe quanto que um mercado coloca em porcentagem sobre um produto? Vocês fazem ideia? Para ele ter um lucro sobre um produto, por exemplo, eu comprei ali, eu tenho 200 produtos para vender no mercado. Eu coloco 10 com uma margem de 100% e o restante eu coloco com margem de 400% a 500%. Essa normalmente é a margem de lucro num supermercado. Então, aquele produto que você compra, que normalmente a gente olha ali e acha que está barato, ele tem uma porcentagem sobre ele ali de mais, às vezes, de 400% sobre o valor pago pelo supermercado. Eu que trabalhei 13 anos em mercado, eu sei bem disso. Então, assim, um negociante, ele normalmente coloca um valor bem alto sobre o produto que ele comprou ali e vai revender. Então ele precisa ter um lucro satisfatório. E muitas vezes é o que acontece hoje com carros. Você vai numa loja de carros hoje, dependendo da loja que você for, o cara vai dar uma maquiada no carro, vai te vender o carro, passou de 3 meses o carro começa a estourar de problemas, porque ele só fez um esqueminha ali para você não ter problema durante a garantia que ele te dá, se você vai comprar um carro usado. Então tem muito negociante de carro, por exemplo, que a maioria é terrível, desonesto quanto mais. Então, você sofre nas mãos de negociantes muitas vezes. Aqui, ele é um negociante de pérolas. Pérola, não sei quantos de vocês sabem o que significa, para aquela época, uma pérola.
a pérola, para você ter uma ideia, para ela ser produzida, para uma pérola ser produzida, você precisaria... É tão raro que assim, cada 10 mil ostras, entre cada 10 mil ostras você acharia uma pérola. Naquela época, a pérola só era produzida na forma natural, da forma que acontece na natureza. Então, assim, você teria que contar com o fato da ostra sofrer algum agravo, ou seja, entrar um grão de areia ou alguma coisa que perturbasse a ostra, de maneira que ela pudesse produzir lá aquela naca, parece que é o nome daquilo, que envolve aquele corpo estranho que entrou dentro dela para produzir a pérola. Então aquilo é a defesa da ostra, né? Que ela cria tipo uma defesa, ou seja, ela sente um corpo estranho entrando, incomoda ela, então ela cria tipo um líquido que vai envolvendo aquilo e vai isolando ele dentro dela, para ele não perturbar mais ela. Aquilo é a pérola. E aí, quando alguém encontrava uma ostra que tinha essa pérola dentro, que tinha sofrido esse dano e criado a pérola, até lá eles já tinham matado 10 mil ostras. Porque antigamente, infelizmente, a forma de se tirar uma pérola era matando a ostra, né? Hoje, não mais. Hoje já existem fazendas, né, de ostras, onde você, por exemplo, consegue reproduzir dentro de uma própria ostra. Eles vão lá, colocam um corpo estranho, pelo menos uns 30 corpos estranhos dentro das ostras. De preferência, eles pegam, né, eles vão lá em outras ostras que produziram pérolas defeituosas e colocam aquelas, tiram daquelas, colocam em outras ostras e deixam ela por 3 anos ali. Na verdade, a produção de uma pérola boa seria em torno de 3 anos. Hoje eles fazem com 6 meses, pegando essas ostras danificadas e colocando dentro de outras ostras para produzirem uma pérola mais qualificada, mais bonitinha, né? Então eles já tentam pegar no formato arredondado, porque a formação da ostra, da pérola pela ostra, não é exatamente redonda, né? Então a gente olha lá, a gente sempre pensa no redondo, né? E não é redondo. É muito... primeiro que é raro uma ostra produzir uma pérola. É uma a cada 10 mil. Segundo que para produzir uma pérola perfeita, aí não existe nenhuma ideia de forma natural, não existe uma ideia de quanto se precisaria para isso. De quantas ostras precisaria para você achar uma pérola perfeita. Então, só para a gente entender o valor de uma pérola naquela época. Então era assim, a joia mais valiosa realmente que existia era uma pérola perfeita, redondinha e num tamanho que chegasse aí, por exemplo, hoje as pérolas podem chegar até uma média de 15 milímetros de circunferência. Então você imagina se achar uma pérola perfeita dessa, com brilho, perfeita na sua circunferência, grande, né? Era quase impossível. Hoje não, hoje você consegue induzir as ostras a produzirem isso. Por isso que a gente tem aí uma média, só a China hoje, nas suas fazendas de pérolas, ela produz uma média de 80 toneladas de pérolas. Por um método japonês. Esse método de criação de ostras e produção de pérolas é um método que o Japão que conseguiu desenvolver, né? Então, assim, estou falando isso só para vocês entenderem que assim, a pérola até o século XVII era a gema mais preciosa existente no planeta. A partir do século XVII que foi descoberto formas de lapidar em pedras preciosas e poli-las. Então, assim, a partir daí, então, você tem um valor agregado maior no rubi, em todas as pedras, né, que a gente conhece aí de joias na atualidade. E o que para mim também é assim, eu pego uma pedra, tá brilhando, tá bonitinha, para mim ela já é bonita. O que importa é ela ser bonita.
Não sei se é valiosa ou se é, né? Sendo bonita já está bom para mim. Mas é interessante tudo isso, para você ter uma ideia do... Essa comparação talvez seja muito mais próxima. Por quê? Porque também a gente tem essa questão. Quem é a pérola? Alguns dizem, a pérola era a igreja. Por quê? Porque a igreja, Jesus considerou a igreja tão valiosa que ele abriu mão de tudo. Ele abriu mão da sua divindade, ele abriu mão da sua tranquilidade lá no céu, ele abriu mão da própria vida para comprar. Ele vendeu tudo, ou seja, na teoria ele vendeu tudo quanto ele tinha para comprar a pérola que seria a igreja. Mas aí se você for analisar, né, o texto de João 3,16, você vai começar lendo lá, que Deus diz assim, porque Deus, a palavra lá diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Quem amou o mundo de tal maneira? Deus. Que deu o seu Filho. Jesus não morreu porque amou o mundo de tal maneira. Jesus morreu porque ele foi obediente. É a palavra mais importante. Jesus amou a humanidade? Claro que amou também. Mas o que mais importa não é se Jesus amou quando ele morre na cruz. Importa se ele obedeceu. Porque quem amou foi o Pai. Mas Jesus obedeceu o Pai. Então, não foi assim, porque Deus amou a igreja de tal maneira, porque a igreja nem existia. Né? A igreja foi formada pelos apóstolos depois da morte de Cristo. Então, depois da morte e ressurreição de Cristo. A igreja, pelo menos como conhecemos hoje, não é? Então, assim, Deus não amou a igreja, Deus amou a humanidade de tal maneira. Deus amou o mundo, ou seja, todas as pessoas do mundo, de tal maneira que deu o seu Filho. Aí vem, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas ele amou todo mundo. Está bem explícito isso. Agora não diz assim, porque eu amei todo mundo, todos vão crer. Que é uma coisa que a gente às vezes mistura. Né? Bom, só para a gente entender isso. Agora, isso para mim já meio que explica que a pérola não é a igreja. Né? Então a pérola é quem? A pérola só pode ser Cristo Jesus. Então a pérola só pode ser Cristo Jesus. A pérola, aqui quando fala, a pérola é o reino de Deus. Ou seja, na época no Velho Testamento, certamente a pérola era o próprio Deus. E agora, para a nossa nova aliança, a pérola é Cristo Jesus. E você vai perceber isso na forma natural como os homens agem quando encontram uma relação com Deus. Por exemplo, Abraão. Se você olhar para Abraão, uma voz fala com ele. Diz assim, Abraão. Eu estou já mudando o nome dele, né? Mas na verdade é Abraão. Larga a tua parentela e vai para onde eu estou. Eu vou te mostrar, ainda vou te mostrar. Você imagina? Aí o cara chega lá para a mulher dele e fala assim, vai lá. Seguinte, eu tenho uma coisa para dizer para você. Pensa um homem hoje falando isso para sua esposa. Né? É o seguinte, eu tenho um negócio aí que eu preciso fazer e você vai comigo, viu? Para onde que nós vamos? Eu não sei. O que nós vamos fazer? Também não sei. É que uma voz veio e falou comigo e eu preciso obedecer. Como? Por fé.
por fé. Só simplesmente por fé. Pensa numa coisa, não parece ser louco realmente? Mas é loucura. O Evangelho é loucura para muitos. Então, desde o princípio ali, desde Abraão, que nós temos conhecido homens que encontraram a pérola de grande valor e abriram mão de tudo que possuíam, porque Abraão, ele abriu mão de tudo que ele possuía. Ele era uma pessoa muito bem aventurada na região onde ele morava. A família dele era uma família importantíssima. E mesmo assim, ele abriu mão de tudo quanto ele possuía. E ele foi para onde? Aonde que Deus mandou ele ir? Ele saiu e foi para Harã, primeiro. Para onde ele já ia com a família dele. Olha que interessante a coisa, né? Aí depois de alguns anos que ele sai de Harã e vai peregrinar em Canaã. Às vezes a gente fica tão preocupado em Deus mudar radicalmente a nossa vida, se a gente decidir obedecer a Deus, que a gente resiste. Mas muitas vezes quando você diz assim, amém, Senhor, eis-me aqui, faz o que o Senhor desejar. Ele muda nada. Ele só muda a sua relação com Ele. Agora é claro, meus amados, não existe isso de não mudar muitas coisas. Nós vamos querer as mudanças que Deus propõe para nós, quando nós estamos num relacionamento de plenitude com Ele. Quando você encontrar Jesus na sua vida como a pérola que Ele é, tudo vai mudar. É inevitável. Tudo vai mudar. Até aquilo que você acha que era maravilhoso que você fazia, que estava tudo certo, que estava tudo perfeito, vai mudar. Porque quando você encontra Jesus como uma pérola preciosa para a sua vida, nada na sua vida mais serve. Tudo precisa ser diferente. Uma coisa interessante que eu encontrei, né? E eu quero falar um pouco, para finalizar a nossa aula de hoje, eu quero falar um pouco da minha experiência com essa parábola. Porque quando eu comecei a ler a Bíblia, eu comecei a ler a Bíblia assim que eu me converti. Porque quem pregava para nós, vocês conhecem o Carlos André, que vem aqui vez por outra, né? Ele foi muito tempo da nossa igreja aqui. E hoje ele vem mais por conta da mãe. Mas para você ter uma ideia, o Carlos André, ele tinha um chamado de Deus para evangelista. E ele pegava a Bíblia dele na calçada, depois da gente jogar queimada, vôlei, a gente jogava queimada, vôlei, e ele pegava a Biblinha dele lá, com aquele jeitão meio grosso dele de ser, mas ele pregava para a gente a Bíblia. E ele era ledor de Bíblia. Então ele dizia assim, ó, essa Bíblia aqui, e aí talvez vocês falem assim, poxa, José só fala de Pastor Celso, né? Mas, por exemplo, a Bíblia que o Carlos André usava para pregar para a gente, ele ganhou do Pastor Celso. Então ele fazia questão de falar isso para a gente. Essa Bíblia aqui, ó, eu ganhei do Pastor Celso. Ele era o pastor aqui da igreja em São Mateus, que a gente frequentava. Então, o pastor Celso teve a igreja ali em São Mateus, ele foi pastor da igreja durante um tempo em São Mateus. Depois o pastor Ivan continuou com a igreja na casa dele, onde eu me converti. Mas eu, na verdade, me converti ouvindo a palavra na calçada. Um dia o Carlos André está lá, pregando para a gente, em cima do muro da casa dele. A polícia parou para revistar a gente, pensando que nós éramos bandidos querendo assaltar a casa do Carlos André. E parou, teve que chamar a mãe e o pai dele para dizer, não, meu filho aqui, os amigos dele, o policial ia embora. Mas, ó, e o Carlos André ainda gostou. Eu só tô... Quem pode garantir? Vai que você usa isso aí para passar droga para os outros. Só um disfarce. Mas era um barato. Nossas experiências de adolescente eram maravilhosas, né? Principalmente hoje, para serem lembradas, né? Então, assim, ele fazia isso com uma naturalidade
que eu falo às vezes para minha esposa, me impressiona ter se desviado um pouco do caminho, porque eu aprendi muito a ler a Bíblia e li muito a Bíblia, porque a gente lia e discutia muito a Bíblia. Às vezes de uma forma completamente errada, mas a gente lia muito. Então, assim, eu li a Bíblia pelo menos umas 3 vezes por ano. Já desde os meus 11 anos de idade, eu lia a Bíblia umas 3 vezes por ano. E lia, relia. Era hora de almoço, acordava cedo, tinha que trabalhar às 7, acordava pelo menos umas 2 horas antes para ler a Bíblia, orar. Eu não me sentia em paz se eu não fizesse tudo isso. E à noite, antes de dormir, eu lia pelo menos uns 4, 5, chegava a ler 10 capítulos da Bíblia, de tanta curiosidade que eu tinha. E quanto mais eu lia, parecia que mais eu ficava curioso. E até hoje eu leio a Bíblia. Mas assim, mais ou menos aos meus 15 anos, eu li essa parábola da pérola. E essa parábola me impactou de tal maneira, porque ela me fez olhar dos meus 11 anos em diante. Gente, quando vocês olham para o Josias hoje aqui, eu sou muito pobre hoje. Eu não sou uma pessoa financeiramente bem de vida. Mas se você soubesse quem era o Josias quando aceitou Jesus, quando eu cheguei no Tatuapé, as pessoas sinceramente ficaram condoídas comigo. Mas se tem uma coisa que ninguém pode falar, o Mário uma vez falou isso, ele falou, esse moleque ele chega na igreja, mas ele nunca chega sem um sorriso no rosto. Porque eu era feliz. Porque eu ia para a igreja com a calça da minha irmã, que tem o quê? Não tem a altura da irmã Narcisa. Então assim, ela é baixinha, e eu já era grande, então a calça ficava, né? Assim, ó. Ia pular brecha. A camiseta. Um dia eu estava indo para Pinheiros aos 15 anos de idade para cantar, e eu estava indo com uma camiseta que mostrava a minha barriga. Se a minha irmã não me encontra no meio da rua, ela tinha comprado uma camiseta para dar de presente, ela me encontrou no meio da rua, não, você não vai desse jeito. Me tirou a camiseta, assim, colocou a camiseta que ela comprou de presente para o amigo dela. Para eu ir cantar lá em Pinheiros. Mas a calça foi a de caçar. Mas se você perguntar para mim se eu estava infeliz naquele momento, eu não estava infeliz. Porque eu encontrei uma pérola de grande valor, eu encontrei Jesus na minha vida. A partir do momento que eu encontrei Jesus na minha vida, tudo passou a não fazer mais sentido. Eu falo para os meus filhos, a minha filha não tem vindo para a igreja, está trabalhando domingo, sábado, trabalha a semana, ela se mata de trabalhar. Eu falo para ela, de que vai adiantar tanto esforço para no final descobrir que você perdeu a sua vida? Trabalhar é uma bênção, meus amados. Eu amo trabalhar. Mas antes de amar trabalhar, eu amo Jesus. É Jesus o que eu mais amo nessa vida. Porque Ele mudou a história da minha vida. Ele não me deu posses. Ele não me deu dinheiro. Ele não me deu um carro bonito para eu andar. Mas Ele cuida de mim todos os dias. No dia que eu precisei de um carro, Ele providenciou um para mim. No dia que eu precisei de casa, Deus me deu casa. No dia que Deus me deu tudo que eu possuí até hoje. Aí você vai falar, nada. Para você talvez seja nada, mas para mim foi tudo o que eu precisava. Então eu sei que Jesus é tudo o que eu preciso. Porque a vida que Ele tem para mim não é essa só. É essa, mas é essa eterna que Ele colocou em meu coração e que ninguém mais pode tirar. Jesus colocou através Ele é a minha pérola. E Ele, no momento que eu encontrei, Ele colocou em mim um sentimento de eternidade que ninguém pode me roubar. Que conhecimento algum pode me tirar. Conhecimento algum pode me desviar. Então, eu leio livros, mas ninguém muda o que eu penso a respeito de Jesus. Porque eu não leio para entender Jesus. Eu entendo Jesus pela relação que eu mantenho com Ele cotidiana. Eu entendo Jesus pela relação que eu construí com Ele desde os meus 11 anos de idade, quando eu o encontrei. Eu não entendo Jesus pela leitura bíblica.
Eu não entendo Jesus pela leitura de livros que me falam sobre Jesus. Eu entendo Jesus pela maneira que eu posso me colocar diante dele e falar com liberdade, porque Jesus é o único que de verdade me dá liberdade. Eu posso chegar diante dele e falar: hoje eu estou com raiva do Senhor, porque eu esperava que o Senhor fizesse isso, e o Senhor não fez. E ele não vai falar: pá, me respeita, rapaz. Ele só vai dizer assim para mim: a minha graça te basta. E eu vou cair na real, como todas as vezes. Eu vou falar glórias a Deus por isso. Porque de verdade, a tua graça me basta. Sabe, meus amados, são duas parábolas tão simples. Mas sabe quando você vai entender a profundidade delas? Sabe quando você vai entender a profundidade dessa pérola que você pode encontrar assim como eu encontrei? Quando você encontrar. Quando você entender que Jesus não é como a sociedade coloca hoje, alguém que se submete a mim. Mas é alguém a quem eu me submeto, de verdade. Não porque sou obrigado, mas porque está claro para mim que o melhor da vida é viver submisso a Cristo. Porque quando eu estou submisso a Ele, todos os planos dele, para mim, são maravilhosos. Até aquilo que as pessoas falam assim: poxa, mas olha, aceitou Jesus e perdeu o pai, perdeu a mãe, perdeu irmãos, é pobre até hoje, mora no mesmo lugar até hoje, anda nesse carrinho velho. A vida profissional só andou para trás, estava lá na frente, depois voltou para trás. Que Jesus é esse? Ele é o mesmo, maravilhoso, perfeito. Sabe por quê? Porque em tudo isso, ele nunca deixou de estar comigo. Nunca deixou de estar comigo. A promessa dele não foi me dar prosperidade, não foi me dar saúde, não foi manter pessoas que eu amo vivas. Jesus não me prometeu isso. Jesus disse: estarei convosco até a consumação dos séculos. E isso eu não posso dizer que ele não faz. Porque até hoje ele está comigo, ele está agora comigo, ele está em casa comigo, ele está no trabalho comigo, ele está comigo onde eu estiver. E ele está cuidando de mim em todo esse tempo. Sabe por quê? Porque eu achei a pérola de grande valor. E ela se revelou a mim. E ela pode se revelar a você, ela pode se revelar a você que vai assistir pela internet, ela pode se revelar a todos quantos o buscarem. Precisa ser procurado para achar. A gente precisa se esforçar e procurar para achar. Jesus está dizendo isso através dessa parábola. Você não vai conquistar uma relação de plenitude com Jesus se você não buscar. Se você não entender que Ele é a mudança que você precisa. Ele é tudo o que você precisa para ter uma vida de plenitude, de felicidade plena. Por quê? Porque, meus amados, se você pergunta para mim, você está preocupado com essa vida? Eu estou preocupado em glorificar Deus nesta vida. Mas uma coisa que não me gera preocupação é quanto ao meu futuro. Porque eu sei que o meu Redentor vive. Mas principalmente eu sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que eu penso ou do que eu imagino. Então assim, eu não preciso, eu tenho sonhos, tenho, todos os dias. Mas eu confio a Ele. E trabalho. Falo para minha esposa, eu trabalho. E me esforço. Mas eu confio em Deus. Porque a palavra de Deus é muito clara em dizer: de que adianta o sentinela vigiar? O único que pode nos garantir segurança, paz, felicidade e tudo que nós precisamos Cristo. Você às vezes vai achar que você tem o poder nas suas mãos
e você vai descobrir da forma mais dolorosa possível que não tem. Que não tem. Não tem. Então, eu preciso... tem aquele louvor que eu gosto muito, da harpa. Eu preciso de Jesus. Tu precisas de Jesus. Né? E Jesus, meus amados, é algo tão precioso que a pérola, você imagina, a pérola ela é comparada com Jesus, porque assim como Jesus, no seu ministério, levou 3 anos e pouquinho aí para concluir o ministério e realmente manifestar a sua graça na plenitude, né, com a morte e ressurreição, a pérola, ela também precisa desse período de 3 anos e pouquinho. Alguns chegam a considerar o fato da pérola deixar a pérola lá uns 5 anos para ela produzir a ostra, né? Uns 5 anos para ela produzir uma pérola ainda mais perfeita. Mas assim, Jesus, ele não tem pressa em mudar as nossas vidas. Ele trabalha com o tempo. Ele não quer que o Jeová mude de agora para já. Ele muda ao longo de um tempo. Ele tem um tempo determinado para isso. Então, assim, meus amados, tudo que nós precisamos entender é que Jesus é a pérola que precisa ser buscada e encontrada por cada um de nós, para que a nossa vida seja, de verdade, satisfatória. Amém? Que Deus abençoe todos vocês. Desculpa que eu preguei mais do que acho que ensinei hoje, né? Amém?